Olá pessoal, boa tarde. Eu de novo, Thales Veríssimo Lima. Eu sou advogado, sou atirador desportivo, mestre em Direito Constitucional e especialista em algumas áreas do direito. Eu vim mais uma vez fazer essa chamada de vídeo aqui ao vivo com a finalidade de dar mais uma dica a vocês, com base em um caso concreto. E a ideia sempre dos nossos vídeos vai ser justamente essa, com base em casos concretos, passar não digo uma aula, mas uma orientação e para que a população, quem quiser ver os vídeos, tenha certeza ou saiba quais são os seus direitos. O caso é o seguinte: ontem foi uma moça, obviamente não vou contar quem foi, vou contar os fatos sem contar quem foi por conta do segredo profissional entre advogado e cliente. Ontem foi uma moça no escritório, muito aperreada, por sinal, alegando, querendo fazer a dissolução da união estável da sociedade conjugal que ela mantém. E alegou entre os fatos que o comportamento do seu cônjuge modificou-se bastante nos últimos anos. O cônjuge passou a ter o vício da bebida e do jogo. O que é que ocorreu? Diante disso, começou a faltar inclusive recursos para manutenção da casa dela. E ela teve com o cônjuge alguns filhos, 4, e os filhos são menores e precisam de manutenção, inclusive escola, roupa, enfim, da manutenção e de assistência dos pais. O que é que ocorreu? Diante da profissão do cônjuge varão, do marido, a cônjuge, esposa, não conseguiu se profissionalizar, porque o marido tem um trabalho onde, pela empresa, é determinado que haja uma modificação constante do domicílio. E, em decorrência disso, ela tentou começar a faculdade várias vezes, mas em razão da determinação da empresa de que o marido tivesse que trabalhar em diversos lugares do Brasil, ela simplesmente não conseguia terminar o curso. Cursava um período, 2, e aí tinha que trancar, ia para outra faculdade. Quando chegava na outra faculdade, os créditos não eram compatíveis, tinha que recomeçar e, enfim, começou várias vezes, mas não conseguiu concluir nenhum dos cursos que, por sinal, é o mesmo curso. Não conseguiu concluir seu curso em nenhum momento por conta dessas modificações de domicílio impostas pela empresa e que, obviamente, a família tinha que aceitar, porque se não aceitasse seria pior, ficaria desempregado e sem renda. Ou seja, varou a esposa com apenas o ensino médio, obviamente teria dificuldade no mercado de trabalho, e o marido com um salário bem superior ao dela, né? Tinha que submeter à imposição da empresa, sob pena de todo mundo ficar desempregado e a casa sem renda. O fato é que, diante disso, o marido desenvolveu esse comportamento associado ao vício habitual de jogo e álcool, o que inviabilizou, segundo ela, a convivência marital, ao ânimo de constituir a família. Restando aí 4 filhos menores que precisam de assistência. Então, o que ela queria, e obviamente ela tem direito, primeiro representando os filhos, são as pensões dos 4 menores. Isso é praticamente incontestável. Restando comprovado que o casal, que o marido é pai daquelas crianças, é o genitor daquelas crianças, obviamente ele tem o dever de alimentar. Esse dever de alimentar se estende não só aos cônjuges. Quando a pessoa, o responsável direto, ele é ausente, esse dever de alimentar se estende aos avós e aos tios, inclusive aos irmãos. Então, o dever de alimentar,
ele não é diretamente ligado apenas ao progenitor, mas à família. A família é quem tem que dar o suporte aos alimentantes, aos alimentados, em caso de ausência ou por morte ou por, enfim, está em local incerto e não sabido do alimentante direto, responsável direto, ou por incapacidade mesmo. Muitas vezes a pessoa é incapaz, mas mesmo assim casa, tem um filho e aí não consegue nem se manter. Essa responsabilidade recai sobre os avós, os tios, os irmãos, enfim, quem puder pagar. Obviamente, tem que se observar nos critérios para fixação da pensão de alimentícia o trinômio necessidade, possibilidade, capacidade. Necessidade de quem precisa, possibilidade de quem paga e capacidade dos dois. Então, não é uma regra fixa, apesar da jurisprudência já ter firmado posicionamento em critérios percentuais de que a pensão alimentícia não deveria exasperar o máximo de 30% do rendimento de quem paga, do alimentante. Entretanto, mesmo esse percentual sendo pacífico na jurisprudência, nada impede que seja majorado ou ainda mitigado, né? Esse valor ele pode subir ou descer, ou por acordo entre as partes, ou mesmo por fixação do juiz. E quando não há renda fixa a ser relativizada em razão da pensão, esse valor ele pode ser uma fração ou múltiplos do salário mínimo. Por exemplo, o juiz pode fixar 20% do salário mínimo em razão da pensão, 30%, 40%, enfim, do salário, ou dependendo da capacidade de quem paga e da necessidade de quem precisa, fixar múltiplos do salário, 5 salários, 10 salários, 3 salários, 50 salários, enfim. Então não há uma regra específica com relação ao valor da pensão. Ela é balizada nessa necessidade, nesse trinômio, necessidade, possibilidade e capacidade. Mas eu não queria eu não abri essa live especificamente para falar sobre a pensão dos filhos, que, como eu disse, ela é praticamente pacífica. Restado comprovado que os filhos foram frutos daquele alimentante, ou do pai, ou daquele pretenso pai, ou daquela pretensa mãe, obviamente resta a responsabilidade de pagar sob pena de prisão, apreensão de bens ou ainda restrição de anotação em serviço de restrição de crédito, no caso de não pagamento. Mas o fato é o seguinte, como eu estava dizendo, a cônjuge varoa, ela não conseguiu se profissionalizar. E em razão disso, ela não consegue ingressar no mercado de trabalho. E mais, a união estável, não foi um casamento, mas foi uma união estável, vem durando por quase 20 anos. Então, diante já da longevidade, da idade do casal, principalmente da moça, e da dificuldade de ela de ingressar no mercado de trabalho por falta de profissionalização, inclusive a revelia dela, porque ela tentou várias vezes fazer a faculdade e não conseguiu concluir, porque o trabalho do cônjuge varão impôs que ele se mudasse constantemente, como eu expliquei. Nesses casos bem específicos, obviamente o juiz vai ponderar essa necessidade da cônjuge com relação ao recebimento de pensão a ser pago pelo marido, pelo atual companheiro, não é marido, atual companheiro. Ou seja, no caso de uma dissolução, não é difícil que o juiz entenda que a cônjuge tenha a necessidade de pensão alimentícia para tentar cursar a sua faculdade, obviamente, dependendo da idade da cônjuge, essa pensão pode chegar até a ser vitalícia. Naquele caso concreto, que é a base do vídeo que falo agora, acredito que não chegará a tanto, ou seja, a pensão deverá ser arbitrada em um período razoável, espero que suficiente para que ela
consiga terminar a faculdade dela, 5 anos, 6 anos. E aí, a partir daí, obviamente, o alimentante seria desonerado do pagamento dessa pensão especificamente para a cônjuge. Há de se lembrar e ponderar que já houve julgado, inclusive no STF, onde o ministro, não me lembro agora qual foi, mas li há pouco tempo atrás, e o ministro já disse que ex-companheiro não é órgão previdenciário. Sinceramente, é a posição que eu comungo e a linha de raciocínio que eu entendo também, a orientação jurisprudencial que eu tendo a seguir também. Quando se dissolve um casamento ou união estável, está também dissolvida a sociedade conjugal. E a partir daí, como uma sociedade empresarial, os sócios, cada um segue para um lado e segue a vida. Obviamente, existem particularidades, assim na sociedade conjugal, assim como na sociedade empresarial, que precisam ser resolvidas mesmo depois da separação de corpos, né? Mesmo depois do encerramento das atividades empresariais em conjunto. Como, por exemplo, a partilha dos bens. Muitas vezes as pessoas se separam, cada um vai para o seu lado, mas não resolvem a partilha dos bens, não resolvem a pensão alimentícia. Apesar de cada um viver a sua vida, constituir novas famílias, mas remanesce ainda o direito sobre alguns aspectos criados em relação durante a sociedade conjugal. Então, nesse caso específico, e que eu acredito que é bem comum, porque não é a primeira vez que a gente recebe situações dessas aqui no escritório, a cônjuge varoa, a companheira, ela provavelmente receberá uma pensão alimentícia com a finalidade de custear as suas despesas pessoais e a sua profissionalização, que ela não conseguiu fazer enquanto esteve na companhia desse rapaz, desse marido, desse companheiro. Porque ou ela acompanhava o marido, ou ficariam sem renda e poderiam ser demitidos e ficariam sem renda. Então, nesse caso específico, acredito que essa companheira receberá sua pensão alimentícia por um período determinado. Espero, como eu disse, durante o suficiente para terminar a faculdade. O que não confunde com a pensão para os filhos, que, como eu disse, deve ser paga até a maioridade ou até o término da faculdade, se estiverem cursando. E ainda há uma hipótese, não é o caso concreto, para os dependentes incapazes. Se os dependentes forem incapaz, quando eu digo é incapaz de prover seu próprio sustento, porque há pessoas que são incapazes, entretanto conseguem trabalhar e se manter. Então, se a pessoa é incapaz de prover seu próprio sustento, a pensão é vitalícia. O alimentante tem o dever de pagar o alimentado a pensão de forma vitalícia, para toda a vida. Se por acaso esse vier a faltar, ou por morte, ou por sumiço, enfim, outro parente poderá ser acionado, obviamente no grau mais perto, o irmão, ou normalmente os avós, ou até um filho. O pai pode pedir pensão ao filho, né, para que mantenha a continuidade da pensão. Isso, como eu disse, depende da possibilidade de quem paga, da necessidade de quem recebe e da capacidade dos dois. Então, o que eu queria trazer era justamente isso. Há possibilidade, sim, da cônjuge ou do cônjuge pedir pensão alimentícia um ao outro, dependendo de situações específicas, onde aquele cônjuge que é o alimentado teve prejuízo de alguma forma, ou por não conseguir se profissionalizar, ou porque não conseguiu trabalhar, ou porque se tornou uma pessoa bastante doente e aí impede de ter uma vida civil normal, regular como qualquer outra pessoa, ou inclusive até por conta da idade avançada, e mesmo sendo uma pessoa com instrução já não conseguiria retornar ao mercado de trabalho e não conseguiria se manter por si só.
por si. Então, nessas situações bem específicas, o cônjuge, se obriga a pagar a pensão alimentícia ao outro, podendo essa obrigação ser estendida, inclusive aos parentes próximos, como eu disse, avós, filhos e tios, primos, enfim. Não há uma regra definida para isso. Essa pensão, como eu disse, também não tem um valor exato, depende, e tudo é analisado pelo juiz no caso concreto. Então, essa foi mais uma dica. A gente está aqui hoje na unidade do Cabo, né, terminando a sexta-feira. Dizem que advogado não trabalha na sexta-tarde. Trabalha sim, muitas vezes até muito tarde. E era mais uma dica do dia a dia aqui que acontece de causas que vêm com frequência ao escritório sobre pensão alimentícia. Depois eu volto. A minha ideia é continuar fazendo vídeos de casos concretos, onde são dúvidas de muitas pessoas, né? Eu não quero, pelo menos inicialmente, levar a página casos abstratos ou situações hipotéticas onde se discute nos cursos de graduação ou pós-graduação, enfim, nos cursos de especialização da universidade. O que eu pretendo é continuar trazendo vídeos onde sejam dúvidas da população, no caso específico, que pode ser estendido para todos, com a finalidade de tirar dúvidas do máximo de pessoas possíveis. Então é isso, até a próxima, muito obrigado pelos que assistirem. Tchau, tchau.